Histórias do Velho Oeste. Clara estava de joelhos na terra, ofegante, seu corpo quebrado e sangrando. Sua blusa branca rasgada grudava na pele, encharcada de suor e sangue. Seu rosto estava marcado de poeira e lágrimas. O vento quente uivava pela planície vazia, mas nada conseguia cobrir o som de seus soluços. Ela tinha apenas 26 anos, mas naquele momento se sentia com 100 anos de idade. Suas costelas doíam onde as botas haviam atingido. Seu quadril ardia onde o aço havia cortado. Cada centímetro de seu corpo gritava em agonia. Cole e Mason a deixaram para morrer. Eles queriam suas terras. Eles queriam apagar o nome de sua família da fronteira. Quando ela se recusou, quando lutou com tudo o que tinha, eles a espancaram até seu corpo ceder. Eles riram enquanto ela caía. Eles a chamaram de teimosa. Cuspiram em seu rosto antes de cavalgar embora, certos de que ela nunca se levantaria novamente. Mas Clara havia se levantado. Suas pernas estavam fracas, mas sua vontade era mais forte. Ela cambaleou pelo deserto, cada passo cravando lascas de dor em sua carne. O sol queimou suas costas. O chão rasgou seus joelhos, mas ela não pararia. Ela não os deixaria vencer. Sua mente repassava o pesadelo, a mão de Cole empurrando-a para a terra, a risada cruel de Mason ecoando em seus ouvidos, o som de sua blusa rasgando, o peso esmagador de punhos e botas. Ela havia arranhado seus rostos. Ela havia lutado até suas unhas quebrarem, e seu sangue manchar as camisas deles. Mas eles eram mais fortes. 2 homens contra uma mulher. Ninguém veio ajudar. Agora cada hematoma era um lembrete de sua resistência. Cada gota de sangue era prova de que ela não havia se rendido. E ainda assim, sozinha naquela planície vazia, ela podia sentir a esperança escapando. O mundo girava ao seu redor. Sua visão ficou embaçada. Seus lábios racharam de sede. Ela sussurrava para si mesma repetidamente: "Não aqui, não assim." Mas sua voz estava enfraquecendo. Ela caiu no chão, seus joelhos afundando na grama seca. Suas mãos agarravam o pano esfarrapado enrolado em sua cintura, desesperada para manter sua dignidade intacta. Sua respiração ficou superficial. Seu corpo tremia, seu olho inchado meio fechado enquanto olhava para o horizonte. Então ela ouviu um cavaleiro à distância, um cavalo galopando pela planície. Por um instante ela pensou que os demônios haviam retornado para acabar com ela. Seu estômago virou gelo. Mas quando a figura se aproximou, ela viu algo que não esperava. Não crueldade, não violência, mas preocupação. O cavaleiro parou. Ele saltou de seu cavalo e correu para o lado dela. Ele era mais velho. Seu rosto marcado por anos de trabalho sob o sol. Sua voz era profunda, urgente. "Aguente firme. Você está segura agora." Clara não podia confiar tão facilmente. Seus lábios tremeram. Sua voz era apenas um sussurro. "Tare o pano." Ethan congelou. Ele havia visto ferimentos antes. Ele havia visto gado despedaçado por lobos, homens despedaçados por balas, mas nada o preparou para isso. Quando ele levantou o tecido esfarrapado em sua cintura, sua mandíbula travou, sua respiração presa na garganta. Seu corpo estava coberto de hematomas, cortes e queimaduras. Cada marca contava a história da crueldade. Cada cicatriz clamava por justiça. Os olhos de Clara se fixaram nos dele. Ela estava quebrada, mas seu espírito ardia intensamente. Ela não estava pedindo piedade. Ela estava exigindo ser acreditada. O coração do fazendeiro batia forte enquanto o vento do deserto rugia ao redor deles. E a pergunta que agora ardia nas mentes de ambos era clara. Ele ficaria ao lado dela e lutaria pela verdade? Ou cavalgaria embora e deixaria o mal reinar livremente? Histórias de amor de cowboys. Ethan continuou encarando os ferimentos de Clara, seu estômago pesando. Isso não era uma luta comum. Isso era crueldade pura e simples. Ele puxou um cantil de sua cela e o segurou em seus lábios. Clara bebeu, água escorrendo pelo queixo, suas mãos tremendo enquanto segurava o metal. Sua voz falhou quando finalmente falou. "Eles tentaram tirar tudo. Minha terra. A terra de meu pai." Ethan sentiu sua mandíbula apertar. Ele havia visto a ganância antes. Ele havia visto homens matarem por um único acre de terra. Mas isso era diferente. Isso era uma mulher destruída por ousar defender sua posição. Clara tossiu, sua respiração irregular. "Eles disseram que eu não era nada, que nenhuma lei me salvaria. Eles queriam que eu assinasse. Quando me recusei, eles me espancaram até eu não conseguir ficar de pé." Seus olhos brilhavam, não de fraqueza, mas com um fogo que se recusava a morrer. "Eu nunca darei a eles. Nunca." Ethan colocou uma mão áspera em seu ombro.
cuidadoso para não tocar os hematomas. Você está segura agora. Não deixarei que eles toquem em você novamente. As palavras eram firmes, mas dentro de seu peito seu coração batia acelerado. Ele era apenas um homem. Mais velho e cansado, mas algo sobre a resistência de Clara o despertou. Ela tentou se levantar, fazendo uma careta de dor. Ethan a segurou antes que ela caísse. Mesmo espancada, mesmo quebrada, o espírito de Clara era selvagem como a própria fronteira. Ela murmurou entre dentes cerrados. Eles voltarão por mim. Eles sempre voltam. Histórias do Oeste. Ethan a ajudou a subir em seu cavalo, estabilizando-a com um braço enquanto montava atrás. O sol estava se pondo, pintando o horizonte em vermelho e dourado. Deveria ter sido lindo, mas tudo que Ethan via era perigo à espreita nas sombras. Ele conhecia Cole e Mason. Homens como eles não esqueciam. Eles a perseguiriam até conseguirem o que queriam. Clara se apoiou nele, sua voz mal acima de um sussurro. Você nem me conhece. Por que me ajudaria? Os olhos de Ethan se estreitaram enquanto guiava o cavalo em direção à cidade. Porque ninguém merece o que eles fizeram com você. E porque se homens como eles continuarem vencendo, então esta terra não vale a pena viver. O cavalo galopou pela grama alta, cascos batendo como tambores de guerra. Ethan sentiu o peso de Clara contra ele. Frágil, mas não quebrada. Ele pensou no xerife, na lei, mas também em como facilmente a lei se curvava nessas partes. Às vezes a justiça precisava de uma mão mais firme. Quando as luzes da pequena cidade cintilaram à distância, Ethan sabia uma coisa. Ele não estava mais apenas ajudando uma estranha. Ele estava entrando em uma luta que poderia custar-lhe tudo. Mas que escolha ele tinha? Podcast de histórias do Velho Oeste. Ethan estava levando Clara em direção ao escritório do xerife, esperando que a lei pudesse dar-lhe proteção. Mas antes de chegarem ao prédio, duas figuras bloquearam seu caminho do lado de fora do salão. Cole e Mason estavam esperando. Sorrisos arrogantes se espalharam por seus rostos. A rua ficou em silêncio. A população da cidade recuando enquanto problemas fermentavam no ar quente da noite. Ethan não teve escolha senão empurrar Clara para dentro, onde todos os olhos pudessem ver o que estava prestes a se desenrolar. Clara puxou o casaco de Ethan mais apertado ao redor de seus hematomas, mas seus olhos ainda ardiam com fogo. Ela se recusava a se esconder mesmo espancada. Ela queria que o mundo soubesse que ela ainda estava de pé. Ethan estava prestes a sair quando as portas do salão rangeram ao abrir. A sala ficou quieta. Cole e Mason entraram, seus sorrisos se espalhando como veneno. Eles avistaram Clara imediatamente. Bem, olhe só isso, zombou Mason. A garota ainda está respirando. Ethan se levantou, punhos cerrados, pronto para protegê-la. Mas antes que pudesse, Clara se levantou. Seu corpo balançou, suas pernas instáveis. No entanto, seus olhos se fixaram nos homens que tentaram destruí-la. Seu corpo implorava para ela ficar deitada, mas o orgulho a forçou a ficar de pé. Vocês acham que vou me curvar a vocês? Ela gritou, sua voz ecoando pelo salão. Vocês nunca terão minha terra. Suspiros encheram a sala. Ela agarrou uma garrafa de uísque meio vazia da mesa e a arremessou. Estilhaçou contra a parede a centímetros da cabeça de Mason. Cacos espalhando pelo chão. A sala entrou em caos. Cole avançou, mas Ethan o pegou com um soco forte no maxilar. Cadeiras tombaram. Homens se dispersaram. O pianista se abaixou para se proteger. Mason tentou passar, mas Clara deu um passo à frente, plantando-se entre ele e Ethan. Seu corpo tremia de exaustão. No entanto, sua voz era firme. Ela sabia que não podia vencer contra eles. Mas ficar firme significava manter sua dignidade viva. Filmes de romance do Velho Oeste. Vocês terão que passar por cima de mim. Aquele momento congelou todos no salão. Uma jovem mulher espancada, de pé, alta contra dois homens cruéis. Ninguém ria agora. Até os vaqueiros no bar murmuraram. Ela tem mais luta do que a maioria dos homens por aqui. O xerife finalmente entrou correndo, rifle na mão. A população da cidade falou imediatamente. Cada testemunha pronta para contar ao xerife exatamente o que havia acontecido. Em minutos, Cole e Mason foram arrastados para fora, xingando e cuspindo, mas não mais sorrindo. O salão lentamente voltou ao barulho, embora cada olho permanecesse fixo em Clara. Eles haviam visto algo naquela noite. Não fraqueza, não medo, mas a coragem crua de uma mulher que se recusou a se curvar. Ethan a ajudou de volta à mesa, orgulho queimando em seu peito. Pela primeira vez ele percebeu que Clara não era apenas alguém para proteger.
Ela era alguém digna de estar ao lado, não importa o custo. Agora, antes de avançarmos mais nesta história, reserve um momento se você gosta desses contos do Velho Oeste de garra e coração. Aperte o botão de inscrever. Isso ajuda a manter essas histórias vivas para todos nós. E enquanto você está aqui, sirva-se uma xícara de chá. Sente-se e me diga que horas são aí onde você está e de onde você está ouvindo. À noite após a luta no salão, Cole e Mason foram arrastados acorrentados pela rua empoeirada. A cidade inteira se reuniu, sussurros se espalhando como fogo. As pessoas se apoiavam em grades, mulheres seguravam seus filhos perto, e os velhos murmuravam que a justiça finalmente estava alcançando. O xerife os marchou em direção ao tribunal, um pequeno prédio de madeira que cheirava a pinho e suor. Dentro, os bancos rangiam enquanto a população da cidade enchia cada assento. Ethan sentou perto de Clara, estabilizando-a quando ela fazia careta por causa de seus hematomas. Seu queixo estava alto, seus olhos claros. Ela havia sido espancada, mas não quebrada, e todos na sala podiam ver isso. Quando o juiz entrou, o silêncio caiu. Ele era um homem mais velho com olhos cansados, mas não havia como confundir o aço em sua voz. Cole, Mason, vocês são acusados de agressão, tentativa de roubo e intenção de expulsar esta jovem de sua terra legítima. Como se declaram? Cole zombou. Inocente. Mason sorriu ao lado dele, confiante como sempre. Mas o xerife deu um passo à frente, suas palavras ecoando alto. Eu os vi no salão. Eu vi esta garota defender sua posição, e vi Ethan aqui defendê-la. A cidade inteira viu. O juiz se voltou para Clara. Suas mãos tremeram quando ela se levantou, mas sua voz não vacilou. Eles tentaram me quebrar. Eles queriam que eu desistisse da terra de meu pai. Eu disse não a eles e continuarei dizendo não. A multidão murmurou, uma onda de aprovação enchendo a sala. Por um momento, os sorrisos de Cole e Mason desapareceram. Ethan se levantou, sua voz áspera, mas firme. Eu vivi nessas partes por 55 anos. Eu vi homens lutarem por água, gado, ouro, mas nunca vi uma mulher lutar como esta. Se esta terra não significa nada para a lei, então o que significa? Isso tocou um acorde. O juiz se recostou, seu martelo na mão. O veredito veio rápido. Cole e Mason, vocês são culpados. Vocês enfrentarão prisão por seus crimes. E esta cidade lembrará seus nomes pelo que vocês são. Covardes que se aproveitam dos fracos. Aplausos trovejaram pelo pequeno tribunal. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez desde que seu pesadelo começou, ela se sentiu segura. Ethan colocou uma mão em seu ombro. Você está livre agora. Eles não podem mais machucá-la. Mas quando o martelo bateu uma última vez, o coração de Clara acelerou. A justiça havia sido feita hoje, sim? Mas o que o amanhã traria para uma garota ferida e um fazendeiro envelhecido, sozinhos na fronteira selvagem? Quando o tribunal se esvaziou e a multidão voltou para suas casas, Clara e Ethan saíram para a luz que desaparecia. O céu ardia com faixas de laranja e dourado. O tipo de pôr do sol que só o oeste poderia pintar. Pela primeira vez em dias, Clara respirou fundo sem o medo arranhando seu peito. Ethan caminhava ao lado dela, silencioso no início, suas botas estalando contra a estrada de terra. Finalmente, ele falou. Você se manteve mais alta do que qualquer homem lá dentro hoje. Nunca se esqueça disso. Clara sorriu levemente, seu rosto ainda machucado, mas seu espírito brilhando. Eu pensei que estava sozinha. Acontece que não estava. Eles chegaram ao cavalo dele e pararam. A cidade atrás deles fervilhava de vida, mas lá no horizonte se estendia a terra aberta, quieta e sem fim. Ethan olhou para ela, vendo não apenas uma garota ferida, mas uma parceira em força. Ele havia passado anos acreditando que o Oeste havia tirado mais dele do que jamais dera, mas naquele momento ele percebeu que a terra ainda podia oferecer algo de volta. Esperança. Clara colocou uma mão em seu braço. Você me deu mais do que segurança. Você me deu uma razão para continuar lutando. O fazendeiro, desgastado e gasto, sentiu algo se mexer dentro dele. Não era o fogo da juventude, mas o calor constante de propósito. Ele sabia que a vida era frágil, cruel até, mas também sabia que ainda podia surpreendê-lo com graça. Quando os dois cavalgaram juntos, a cidade desaparecendo atrás, Clara se apoiou nele, não de fraqueza, mas de confiança. O Oeste era duro, sim, mas também era um lugar onde segundas chances podiam florescer.
E talvez, apenas talvez, o amor pudesse surgir das cinzas da dor. A história deles nos lembra de algo simples, mas poderoso, que não importa o quão quebrado você se sinta, você pode se levantar novamente, que mesmo quando o mundo tenta arrancar o que é seu, você pode ficar de pé e lutar de volta. E às vezes a ajuda vem de onde você menos espera. Agora quero perguntar a você: se você estivesse no lugar de Clara, teria encontrado força para lutar? E se você fosse Ethan, arriscaria sua paz para proteger um estranho? Antes de fecharmos este capítulo, faça-me um pequeno favor. Se esta história tocou você, aperte o botão de curtir e inscreva-se para nunca perder o próximo conto. Isso ajuda mais do que você imagina. E mantém essas histórias do Velho Oeste vivas. E enquanto ouve, tome um gole do seu chá. Sente-se e me diga que horas são aí onde você está e de onde você está ouvindo, porque no final, histórias não são apenas sobre o passado.